Bom, e nessa semana nós conversamos com Alexandre Nepomuceno, chefe da Embrapa Soja de Londrina, sobre as 5 décadas desse importante sistema de produção que realizou uma transformação na agricultura e pecuária no Brasil. De importadores de alimentos na década de 70 a um país recordista em produção e exportação de alimentos do mundo. Nessas 5 décadas, que avanços que o senhor consideraria, né, entre tantos importantes que nós tivemos aí na produção de alimentos no Brasil, que avanço o senhor consideraria importante colocar aqui para a gente? Tem muita coisa, Sérgio. Nas décadas que precederam, né, a criação da Embrapa, né, e não é só a Embrapa, é o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que envolve também as instituições estaduais de pesquisa, né, as universidades. A Embrapa liderou esse processo a partir da década de 70. Antes, nós éramos um país importador de alimentos, né? O Brasil dependia muito de importação para manter, né, alimentos a custos aceitáveis para a nossa população. O que a Embrapa fez nesses 50 anos? A Embrapa principalmente tropicalizou algumas culturas importantes, né, como a soja. Eu acho que a soja talvez, né, tenha sido um dos produtos que alavancou tudo que a gente vê hoje no grande agronegócio brasileiro. Porque foi a partir ali da década de 70, 80 e 90 que nós adaptamos as variedades de soja para as regiões de Cerrado. O Cerrado era uma área que tinha muito pouco valor no Brasil. O que a Embrapa fez? A Embrapa adaptou variedades de soja que antes podiam ser plantadas só no sul do Brasil. Se você trouxesse variedades daquela época para regiões perto do Equador, essas variedades ficavam muito pequenas e produziam quase nada. Mas não foi só a adaptação, não foi só mexer com a genética das variedades, foi toda a construção que se fez no solo dos cerrados, né? A correção da acidez, né? O aumento da fertilidade. E por que eu estou falando da soja? Não é porque eu sou o chefe aqui da Embrapa Soja, mas a soja alavancou todo esse desenvolvimento do cerrado, que depois da soja veio o milho, veio o algodão, né, veio a indústria de carnes. Hoje o Brasil é o maior exportador de carnes do mundo, né, o maior produtor de carnes do mundo. Né, então não é só a produção de grãos puramente exportar, né, é a agregação de valor que realmente gera, né, empregos, gera divisas para o nosso país. Mas eu não queria falar só da soja, né? A Embrapa, ela tropicalizou, nesse momento, por exemplo, a Embrapa está tropicalizando o trigo. O Brasil sempre foi deficitário nas suas necessidades com relação ao trigo. A gente importa muito trigo, né? Metade do nosso trigo vem sendo importado principalmente na Argentina. Esse ano nós estamos produzindo mais de 10 milhões de toneladas. O nosso consumo está em torno de 14 milhões. Então, com as variedades que a Embrapa está desenvolvendo, adaptadas às regiões de cerrado, nós batemos agora o recorde, o ano passado, de 9.500, 9.600 quilos por hectare de trigo irrigado, mas é um recorde mundial. Ninguém nunca fez isso, ninguém nunca produziu trigo em áreas tropicais nessa escala de produtividade. É até legal falar que a Embrapa, essas associações com as cooperativas, né, quanto que não cresceram as oportunidades, os novos trabalhos, as pesquisas, o desenvolvimento por região com as cooperativas, né, trabalho forte com elas, principalmente agora que a atenção toda voltada para a produção de alimentos de uma forma sustentável, né, doutor, porque a gente necessita disso até por uma questão de sobrevivência, porque o mundo pede esse selo, né, de alimentos produzidos de forma sustentável. E a Embrapa tem, de fato, essa vertente aí, né? Eu aproveito e pergunto se essa é a nova ordem para a pesquisa agrícola e pecuária, e que desafios vai ter aí pela frente, então, doutor? Sérgio, eu sempre brinco, assim, sustentabilidade é uma palavrinha que veio com a fundação da Embrapa. A gente sempre trabalhou com sustentabilidade, né? Mas realmente, com as mudanças climáticas aí, né, toda essa necessidade de você reduzir emissões, garantir a sustentabilidade. Quando a gente fala sustentabilidade, ela tem que ser social, ambiental e econômica. Nesse tripé, se for só uma ou outra, provavelmente ela não vinga. E a gente vem trabalhando
com isso desde a criação da Embrapa, né? E essas parcerias com o setor, com os produtores, com as cooperativas, aqui no Paraná a gente tem uma parceria muito grande com as cooperativas estaduais, não só no Paraná, né? Ela ajudou a alavancar tecnologias como o plantio direto. Hoje o Brasil é líder mundial no plantio direto. 70% da área do Brasil usa o plantio direto. O Paraná, nos últimos 5 anos, reduziu pela metade a aplicação de inseticidas nas lavouras de soja. Ao reduzir pela metade, você reduziu pela metade o uso de diesel, que faz emissões. Você usou pela metade o próprio inseticida, que para ser produzido, produz emissões. Então você tem que computar e mostrar que essas tecnologias de ponta que o Brasil usa na agricultura, na verdade, reduzem emissões, e nós somos o único país hoje no planeta, veja bem, no planeta, que consegue produzir 365 dias por ano, podendo ter até 3 safras, dependendo da região, dos sistemas de produção, ou seja, fazendo fotossíntese. Pega o CO2 do ar, descarboniza, né, o planeta, produz alimento e pega esse carbono e joga no solo na forma de sequestro de carbono. Então, a Embrapa tem criado programas, nós aqui na Embrapa Soja criamos o soja baixo carbono, nós já temos a carne carbono neutro, que são certificações que mostram, o nosso está sendo construído, que mostram em números o quão sustentável é a agricultura brasileira, né? Então, esse é um pouco do papel que a Embrapa tem